Aí, pessoal, segunda parte, aula 3, aula 2, 3, a segunda aula online virtual com vocês. Hoje a gente dá continuidade às grandes teorias éticas de ontologia, ética do dever. O que é isso? Tá? Então, foco, a ação em si e sua conformidade com o dever ou regra, tá? Vem de Kant, tá? A gente conversou um pouco na aula introdutória, Kant, tá? Ética do dever, deontologia. E o princípio central é o imperativo categórico, tá? Haja apenas de acordo com uma máxima tal que você possa. Lembre-se disso, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal, tá? Para você também, que você tenha que cumprir ela de uma certa forma também. Então, esse é o imperativo categórico que vocês têm que buscar dentro desse conceito kantiano, né? Dessa filosofia kantiana. Dentro disso, tá? Dentro da deontologia, na ética do dever, o que a gente pode colocar e deve nos exemplos de computação, tá? Um engenheiro sempre deve garantir a segurança dos dados, independente do custo ou prazo. Sempre garantir a segurança dos dados, independente. Custo, prazo. Vai demorar. Quase que eu falei uma palavra torpe aqui, né? Dane-se. Mas o custo e as empresas não estão buscando isso. Eu estou pequenininho aqui, justamente para conseguir dar foco aqui na questão do que está se mostrando. Vou botar mais para baixo, eu me aumento aqui também. Então, vamos lá, vou aumentar um pouquinho. Opa! Tá? E sempre está nessa questão. Então, o ideal está dentro de uma empresa, se vocês forem presidentes, se vocês forem realmente, né, o sênior em questão que vão garantir isso, para garantir a questão de segurança de dados que tem sido vazada diariamente, né, a questão do custo ela tem que ser otimizada para isso. O maior custo, se necessário, vai ter que ser colocado lá, elencado lá, tá? O prazo não lança o produto sem antes ter a garantia, tá, de segurança dos dados. Não se deve desenvolver um software malicioso, pois é intrinsecamente errado. Mas é por uma ação boa? Software malicioso é intrinsecamente errado, tá? Dentro da ética do dever, deontologia que temos ali. Manter a confidencialidade das informações dos clientes, tá? É um dever. Dever teu. Dever. Você deve fazer isso, tá? Você não tem opção, não tem escolha, tá? É um dever. Dentro da deontologia, tá? Aprofundando nas teorias, a primeira é a deontologia ou a ética do dever, associada principalmente ao Immanuel Kant. A palavra deon, tá? Significa dever em grego, tá? Então é dever. Deontologia, o estudo do dever, tá? Dentro disso, tá? Para os deontologistas, tá? Para um deontologista, o que importa é a própria. Deixa eu mudar minha carinha aqui. Voltar, voltar para vocês verem. Opa! E, ó, deixar aqui. Estou pequenininho, mas é importante vocês verem. Para um dentologista, o que importa é a própria ação, tá? E se ela está alinhada a um dever moral, tá? A ação. A ação apropriada a um dever moral. A uma regra universal, tá? Regra universal e válida, e não nas consequências. Consequências não importa de uma certa forma, tá? Só se é errado ou certo, tá? Você não está buscando as consequências, independente, embora, tá? A questão moral, ela pensa nas consequências, mas se você agindo corretamente conforme a lei moral, as consequências não serão culpa sua ou não serão responsabilidade sua, tá? Se você, por exemplo, realmente, tá, garantiu que os dados não iam ser vazados, colocou todos os recursos possíveis, todo o tempo possível, e se acontece algo que mudou ou não previsto, né, e realmente garantiu, realmente colocou, as consequências não estão relacionadas aqui, tá? Então, certas ações são inerentes, certas ou erradas, independente do resultado, tá? A análise aqui não é de resultado, tá? É da moral correta ou incorreta. E você vai agir conforme a moral correta, né? Conforme aquilo que é certo, tá?
Então, dentro dessa teoria, tá? Exemplo na engenharia da computação, tá? Imagine, né? Imagine um engenheiro que ele é pressionado a lançar um software com falhas de segurança. Então, você está lá, né? Está desenvolvendo um software, mas ele tem falhas de segurança e para cumprir um prazo que é apertado ou não é, ou foi mal gerenciado, mal planejado, então, pela perspectiva deontológica, ele tem o dever de garantir a segurança dos usuários. Lançar um software com falhas, que pode colocar os dados ou a integridade dos usuários em risco, seria uma violação desse dever, mesmo que a empresa perca dinheiro por não cumprir o prazo, tá? Que tem uma multa, né? Que ganhe menos dinheiro por causa de um lançamento de um jogo, né? Que tem trocentas falhas, tá? Então a pergunta é: essa ação é universalmente aceitável? Não deveria, né? Embora, todavia, se faça muito isso, né? Você lance, né, vários lançamentos sem essa garantia, sem essa responsabilidade, sem essa prioridade, né? Mas não é uma ação universalmente aceitável. Não é, não é. Mesmo que muita gente faça, muitas empresas façam, ela não é aceitável. Então a gente tem que dar conta disso, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que não permitir que isso aconteça, tá? Dando continuidade, né? Outro exemplo na engenharia da computação, o engenheiro recebe, tá, um pedido para desenvolver um software. Você, engenheiro da computação, recebe um pedido para fazer um software de vigilância que viola a privacidade das pessoas, mesmo que seja para combater um crime. Ó, novamente, ética do dever, deontologia, ela não está preocupado, tá, com as consequências. Ela está preocupado se é moralmente correto, aceitável ou não, tá? Viola a privacidade das pessoas, mas é para combater um crime. Um deontologista argumentaria que violar a privacidade é intrinsecamente errado. Por si só é errado. Um desrespeito à dignidade humana, independente do suposto do bem maior, que seria que iria alcançar, que é evitar um crime, uma morte, não importa o que seja a consequência, mesmo que a consequência seja a morte de uma centena de pessoas. É moralmente errado. Fazer isso não se faz, tá? A deontologia nos dá um senso de responsabilidade e integridade, tá? Focando na intenção e no respeito às regras morais. Novamente, não nas suas devidas consequências, tá? A gente tem que estar bem desenvolvido em você. Deontologia e ética do dever. Dentro disso, tá, a gente tem outra grande teoria ética, tá, que é o consequencialismo, tá, utilitarismo, tá. Tá lá já, né? Eu devia ter colocado depois, para aparecer depois aquela caixinha laranjinha, bonitinha. Todavia, né, apareceu lá. Então você já sabe o que eu vou falar, tá? Mas enfim, foco. Já dá para saber também só na palavra, né? Consequencialismo, né? Consequencialismo vai falar do quê? Né? Das consequências, né? As consequências ou o resultado da ação, tá? Filósofos chaves que a gente tem, Jeremy Bentham, tá? John Stuart Mill, tá? Isso tudo do século XVIII, século XIX, tá? O princípio central é: a ação correta é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas, maior felicidade para o maior número, tá? Aquele negócio do trenzinho, eu tenho um trenzinho, você tem um trenzinho, tá? E aí a gente está falando no consequencialismo, tá? O maior bem para o maior número de pessoas, aí tem um trem que vai para uma linha que mata um, e aí você tem a possibilidade de, não, então mata 10, e você tem a possibilidade de ah, trocar porque mata uma pessoa só. Então você troca lá onde vai o trem, né? Trilho do trem, e você pelo consequencialismo, a condição normal, tá, ia levar para matar aquelas 10 pessoas. Mas você, tá, independente da pessoa que está lá, né, você troca para que um mal menor, entre aspas, seja feito e seja morta uma pessoa só, tá? E aí? Esse é o consequencialismo, tá? É o princípio central. É diferente, tá? Do que a gente, da ontologia que a gente estudou antes, tá? De você fazer uma ação. É errado fazer uma ação daquele jeito de você
que acaba produzindo a morte de uma pessoa. Então você deixa acontecer dentro do consequencialismo, não. O que importa não é a ação em si, tá? Mas as suas consequências. Uma ação é considerada ética se ela produzir o melhor resultado geral. O maior bem para o maior número de pessoas. Isso talvez, possivelmente, algumas dificuldades, alguns perigos, no mínimo, tá? Perigos em relação a isso. Eu vejo eu, tá? Mas é para vocês terem consciência disso, né? Das grandes teorias éticas, que uma delas é, é essa aí, tá? É, exemplos, tá? Nesse sentido, tá? Ah, cadê o negocinho de exemplo? Acho que vai aparecer depois. Priorizar o desenvolvimento de um recurso que atenda 80% dos usuários, mesmo que prejudique 20%. É minoria, não importa. Vai priorizar 80%. Vou fazer. Vou fazer. Os outros 20% que, pena, lamento. Vou priorizar porque atende o maior número de usuários. Um aplicativo de rastreamento de Covid que coleta os dados de localização, violando a privacidade individual. Pode ser justificado se contiver a pandemia, benefício público. É moralmente certo fazer isso? Dentro do consequencialismo, do utilitarismo, sim. Mas, nem sempre. Deixa eu ver se apareceu o exemplo aqui, ó. Exemplos. Vou colocar no plural depois, vou corrigir. Essa é a primeira aula que eu faço para vocês, montada bonitinha para vocês, então tem alguns erros gráficos aí, mas não de conteúdo. Então, assim, até fiz parte de um projeto nesse sentido, tá? Que a gente via e controlava a questão. Não sei se era uma questão de privacidade, mas pode ser um ponto foco do trabalho de vocês, tá? A gente fez isso, tá? A gente verificava, o Google tem isso, tá? O Google verifica, se você, ai, ai, não leu os termos de privacidade, aceitou e seguiu de boa, tá? E todo mundo faz isso, senão você não pode usar. Mas, por que que ele sabe? Por que que eu sei, por exemplo, para ir na academia, tá? Eu olho o horário se tem muita gente ou não. Como é que ele sabe que tem muita gente ou não? Celulares têm rastreamento, então eles veem quantas pessoas exatamente estão fazendo academia e conseguem ver o movimento de lá, movimento de certa coisa. Então, a gente fez um projeto, não eu, né? Um professor que via aglomerações a partir desses dados que a Google eh, disponibilizou, tá? E fazia uma ação para evitar aglomeração em época de pandemia. Pelo consequencialismo, então vocês podem fazer um trabalho dentro do trabalho final. Ó, segundo o consequencialismo, isso é correto, não importa que se viola a privacidade, defendam isso, mas desenvolvam um trabalho, tá? Desenvolvam um trabalho. Consequencialismo também, questão, exemplo na computação 1, tá? Imagine um sistema de inteligência artificial, tá? Para otimizar o gráfico em uma cidade. Esse sistema pode decidir que, para a fluidez geral do trânsito, beneficiando milhares de motoristas, é aceitável que algumas ruas periféricas fiquem congestionadas por mais tempo, tá? Ou que um grupo de motoristas específicos seja constantemente desviado para rotas mais longas. Eles fazem essa ação, tá? Então você vai acabar fazendo uma rota mais longa para privilegiar o maior número de pessoas, tá? Então esse é um exemplo que a gente é, é, pode citar dentro da computação, que é feito já e tem uma lógica consequencialista, tá? Do utilitarismo, tá? É aceitável isso, tá? Então vocês têm que defender, tá? Tem que defender ou não. Você está prejudicando algumas pessoas. Você acaba prejudicando uma pessoa, acaba mandando pessoas para uma rota mais longa. E aí, é correto ou não, tá? Você, é, sei lá, um de assinatura, que você tem um premium, que você tem alguns benefícios, que acaba mandando outros para um outro caminho, mas você tem uma menor é, rota, melhor rota, com menor trânsito, mas porque você está pagando um pouco a mais. E aí, já muda um pouco. Não é o benefício do maior, do benefício do que está financiando mais. Isso não é consequencialismo, tá? Mas quando você tem essa lógica para maior número de pessoas, é aceitável? Eu pergunto a vocês, tá? Exemplo 2 na computação. Durante uma pandemia, uma empresa de tecnologia propõe criar um aplicativo que rastreie os contatos de outras pessoas, coletando dados de localização e interação social. E isso é considerado talvez uma grande violação de privacidade individual. No entanto,
Se essa ferramenta for comprovadamente eficaz para conter a disseminação do vírus e salvar milhares de vidas, um raciocínio que é utilitarista poderia justificar a implementação, pois o benefício para a saúde pública supera, tá, as questões individuais. Supera por quê? Porque eu estou evitando mortes. História do trenzinho que está indo para um lado, vai matar uma pessoa ou vai matar 10 pessoas. Pela lógica, não importa qual pessoa seja, o utilitarista lá tem que acionar um negócio para matar uma pessoa. Ah, é minha filha. Utilitarista, bota, né? Bota lá essa lógica. O que o Joel, sei que vocês gostam, vocês são da computação, vocês têm que jogar videogame, tá? In The Last of Us, quem não jogou, spoiler, né? Pula 1 minuto para frente, tá? Pela lógica utilitarista, ele não usou a lógica utilitarista, né? Ele ferrou com a vida, matou trocentos para salvar a Ellie, né? E ela tinha a cura, mas era filha dele, né? Adotada, de certa forma. Ele preferiu salvar pai. Pai é pai, eu entendo. E é isso, tá? Então ele não foi utilitarista, tá? Muito pelo contrário. Diante disso, as grandes teorias têm o consequencialismo, tá? Dentro do utilitarismo, que é o que a gente está falando. Então, ela é muito comum em grandes corporações, onde decisões afetam milhares de usuários. Então, é utilizado, isso é muito utilizado dentro das grandes teorias éticas, é mais utilizado dentro das grandes corporações. O desafio é como medir o maior bem e como garantir que as minorias não sejam constantemente sacrificadas em nome do benefício da maioria. Isso é uma problemática. Está sempre nesse pensamento, ó, maioria. Tá, e as minorias nunca são pensadas nesse contexto? Não. E aí? É justo? Será? Sempre. E a minoria não tem nenhum benefício nunca, nenhuma oportunidade nunca. O foco do trabalho de vocês. O foco do trabalho de vocês é isso, tá? Façam um trabalho, desenvolvam um trabalho que você defenda isso, ou defenda contra isso. É isso que eu quero no trabalho de vocês, tá? Ética da virtude, o caráter e as virtudes do agente moral, tá? Aristóteles, gosto muito de Aristóteles. Princípio central, agir de forma virtuosa. A gente conversou isso na introdução. Buscando a excelência moral, tá? Areté, é o meio termo entre os vícios. Lembra que livro A Balança? Falei com vocês sobre isso. Que tipo de pessoa eu devo ser? Que tipo de profissional eu quero me tornar, tá? O agente moral é você. Qual a moral que você quer ter, né? Qual pessoa você quer se tornar enquanto. Então, a ética da virtude, de Aristóteles, um engenheiro que cultiva a honestidade, entregando relatórios precisos, mesmo que revelem falhas. Estou desenvolvendo um algoritmo que tem falhas, falha muito, mas muito difícil de acontecer, mas está lá, você sabe. Você sabe. Coloco no meu relatório? Claro, você é transparente, uma pessoa honesta, né? Cultiva isso, espero eu. Vai colocar pela ética da virtude de Aristóteles, você coloca, você é honesto. Não conseguir resolver, coloca lá. Ah, mas dá 1 em 1 milhão de casos, mas pode acontecer. Coloca lá. Seja honesto, tá? Gosto muito da ética da virtude. Desenvolvedor diligente que testa o código exaustivamente para garantir a qualidade e segurança. Ah, testou uma vez, passou, feito. Não, tá? Busca, né, erros, né, e erros que de forma exaustiva, tá? Seja exaustivo, mesmo que muitas vezes, em determinadas situações, o projeto ele não seja uma exceção até, mas busque essas exceções porque podem acontecer para testar de forma exaustiva e de forma que prejudique o menos possível, tá? Então é importante isso, tá? E, por fim, eu acho que é importante, profissional íntegro que recusa suborno ou atitudes antiéticas, mesmo que seja feito pelo seu chefinho, tá? Tá pedindo, não, não, isso deixa, isso aí. Não, não. Você. A ética é em relação a você. A ética da virtude fala em relação a você enquanto pessoa, você enquanto profissional. E aí, meu caro, mesmo que você esteja sozinho, né, ninguém vai ver,
você tem que agir com ética, né? Com virtude, a ética da virtude, tá? Diante disso, tá? O foco aqui é no desenvolvimento do caráter moral do indivíduo, de cada um de vocês, independente da situação, independente do contexto, é você e você, tá? Virtudes são qualidades de caráter, tá? Que vão permitir você agir de forma excelente e alcançar a floração humana ou eudaimonia, né? Que é a felicidade, o bem-estar. Você fica feliz, você dorme. Eu penso como é que muitas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilamente, né? Será que dorme mesmo? Será que vão sempre dormir? Mas é isso, cara. Você tem a felicidade, você tem o bem-estar. Eu fiz correto. Ah, eu fui demitido. Eu fiz correto. Ah, mas eu agi correto. Eu agi correto. Eu agi correto. Essa ética da virtude. Ela é difícil num mundo que muitas vezes não é justo. Falo isso até porque estou passando por uma questão ali e até pondero dentro do. Deixa eu ver aqui, ó. A frase que está hoje no meu WhatsApp. Cadê? Nem sei onde está. Você, eu, foto de perfil. Nem sei onde está. Configurações. Ó. É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma, do que cometê-la. É, passo por um momento que uma injustiça está sendo desenvolvida, feita, mas eu durmo tranquilamente. É incrível isso, de verdade. É incrível. Eu durmo. Quando eu consigo, né? Porque às vezes tem que trabalhar, esse tipo de coisa, mas não é essa a preocupação. Posso ser injustiçado, posso ser. É porque estamos num mundo que não tem ética, não tem virtude. Mas eu durmo tranquilo, porque eu sei que eu agi corretamente. Eu sei que eu fiz o correto, agi das melhores maneiras possíveis, mesmo que em determinadas situações pessoas tentam burlar isso, mostrar uma realidade que não é real, tá? Mas eu me sinto feliz, eu tenho um bem-estar, melhorei de saúde nesse sentido, porque eu sei que eu estou fazendo o correto, tá? Isso não tem preço, tá? Parênteses feito, tá? Exemplos de virtudes para um engenheiro da computação, tá? Integridade, ser honesto, ter princípios sólidos em todas as suas ações, mesmo quando ninguém está olhando, que é o que eu falei para vocês. Ninguém vai saber, não importa. É você com você mesmo, não importa. Você tem que estar bem com isso, tá? Princípios sólidos, ser honesto. Ninguém está vendo, né? Tem uma musiquinha, o que você faz quando ninguém está vendo ou o que você poderia fazer se ninguém pudesse te ver. É? Confesso que eu teria que lutar por algumas coisas. Ó, hoje tu pode fazer absolutamente o que você quiser, né? Tem até um filme isso, não sei se é de terror, porque um dia que você pode fazer o que você quiser, né? O que você quiser. O que você faria? Quais são os princípios sólidos de você? Se tivesse certeza que ninguém veria, descobriria alguma coisa que você fizesse, como é que você agiria? O que você faria? Diligência, dedicar-se com afinco e cuidado ao seu trabalho, garantindo a qualidade e segurança dos sistemas que desenvolve, tá? Isso significa não entregar código remendado ou incompleto para o pregador. Eu já peguei vários. Nossa, que horror, né? Ser uma pessoa diligente, tá? Responsável, responsabilidade, assumir as consequências das suas ações e decisões. Isso é muito difícil ver. Nossa, nossa. Todo mundo erra. Todo mundo comete falhas, todo mundo esquece alguma coisa. Assumir é uma coisa muito difícil. Tu jogar para um outro é muito mais fácil. Mas tu, ó, e até constrange, tá? Ó, eu errei. Sinto muito, eu errei. Assumir as consequências. Toda ação tem uma consequência, tá? Por isso ajam de forma correta, porque as consequências vão estar lá. E mesmo agindo, como eu falei para vocês, tá? No parênteses.
Agindo de forma correta, talvez tenham consequências injustas, mas vale a pena. Justiça, tá? Lutar por sistemas que tratem a todos de forma equitativa, tá? Que não façam distinção, tá? Acho que eu comento depois alguns exemplos para vocês. Coragem, ter ousadia, levantar preocupações éticas, mesmo que impopulares, dentro da equipe ou empresa, né? Tá lá, tô numa sala de reuniões aqui, tá? Na reitoria. Haja um projeto que tenha uma proposta que não é ético. Levantado pelo teu chefe. Tu vai falar? Tu vai ser impopular? Coragem. Vai ter coragem? Se você não se sente bem fazendo, de falar, ó, não me sinto bem fazendo isso, não me sinto bem estando dentro desse projeto por causa disso, disso, disso. Virtude. O engenheiro virtuoso. Seja um engenheiro virtuoso. Ética da virtude, tá? Para a ética da virtude, tá? Um engenheiro ético não é apenas aquele que segue as regras. A gente falou dentro das grandes teorias éticas, tá? A gente tem teorias que... só um pouquinho, chegou a minha caríssima. Voltando, o reitor chegou, eu queria falar com ele. Ah, não só questão de regras, tá? Ou que gere bons resultados dentro das outras teorias, mas aquelas que internaliza as práticas, essas virtudes em sua rotina profissional. Você internaliza e pratica, independente das... buscando bons resultados, buscando ética, regras, mas está em você. Vê como muda, né? Vê como muda. É você que é íntegro, você que é ético, você que tem virtude. É ética do ser, tá? Que aí sim, cara, vai, minha cara, vai fundamentar a questão do fazer, tá bom? Quanto tempo a gente tem? 27 minutos. Fechamos aí a segunda parte, tá? Ética da virtude. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A gente depois vai comparar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí. Ó. Não, vou findar com esse aqui, ó. Um exemplo. Deontologia, ética do dever, consequencialismo, utilitarismo, né? Ver as consequências. Ética do dever é aquela, né? É regra, não vou fazer, estou preocupado só com a regra. Consequência, estou preocupado só com a consequência. A ética relacionada a você, a fazer o correto, né? Ser uma pessoa de caráter ético. É importante notar que essas três teorias não são mutuamente exclusivas, muito pelo contrário, tá? Na prática, muitas vezes precisamos combinar, tá? Insights de todas elas para analisar e resolver um dilema complexo. Tá ok? Pensem nessas três, sejam deontológicos, utilitaristas, mas com ética da virtude. Isso que é o difícil. É difícil isso, tá? Mas enfim, faz parte da vida e terminamos aqui a segunda parte, tá? Vai ter mais uma parte, terceira parte. Já teve a primeira parte, tá? Foquem nisso. Eu acho que é importante, está sendo interessante as aulas, tá? E é importante para vocês enquanto engenheiro da computação, tá? Uma pausazinha, toma um café, toma um chá, né? Uma Coca-Cola e voltem para ver a terceira parte, tá?